E aí? Lucas de número 24 é um capítulo que ele possui fatos, ou seja, neste enredo, nessa narrativa existem fatos. E esses fatos eles seguem uma ordem cronológica. Então tudo começa com a ressurreição do Cristo. Então Lucas 24 nós vamos ver que Cristo ele ressuscitou. No mesmo momento em que Cristo ressuscitou, nós vamos ver que paralelamente os discípulos estão no recinto, em um determinado recinto qualquer, onde talvez eles estavam ali reunidos, onde talvez eles estavam ali com medo, onde talvez eles estavam ali porque eram um só, eles acreditavam, tinham a mesma fé, e eles estavam ali naquele recinto, e ali também nós tínhamos as chamadas três Marias, algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago. Nós vamos ver que essas três Marias aí estavam ali também naquele recinto, e chegou o domingo, o dia em que elas foram visitar o corpo. E elas vão naquele domingo visitar o corpo. E os discípulos estão ali naquele recinto. Só que enquanto elas saíram para visitar o corpo, aí existem dois discípulos que estavam ali que também saem. Só que os caminhos eles entram por bifurcações diferenciadas. Enquanto as três Marias vão para um determinado local, visitar o sepulcro, visitar o corpo, esses dois discípulos já pegam uma estrada, já pegam um caminho, o caminho que levava a uma cidadela, uma vila, ou até mesmo uma cidade chamada Emaús. Então nós temos aqui personagens que vão para caminhos distintos. Quando essas mulheres chegam lá no sepulcro, elas não encontram o corpo. Elas ficam a princípio apreensivas, elas ficam ali temerosas. Elas não sabem o que aconteceu com o corpo do Mestre, com o corpo do Messias, com o corpo de Jesus. Elas amam Jesus. E o que aconteceu? E aí tem dois anjos que estão ali. E esses dois anjos então olham para aquelas mulheres e fazem uma pergunta, que está no verso de número 5 de Lucas 24. E diz assim: mas eu não estou entendendo, por que é que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. É a expressão dos anjos para aquelas mulheres, aquelas três Marias, então elas voltam. Na verdade, ele maravilhada, com tudo que elas ouviram, estavam vendo, estupefatas, elas começam agora a se converter no caminho e voltam o caminho para poder contar com alegria para os discípulos o que tinha acontecido. Nisso, os outros dois discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús. Elas chegam lá: o corpo de Jesus não está lá. Como assim não está? Quem roubou? Não, ninguém roubou. Tinham dois homens lá que falaram que ele está vivo. Ele ressuscitou. Na mesma hora, antes de terminar a frase, João e Pedro eles saem correndo. João sai primeiro, Pedro sai depois. E diz a Bíblia que Pedro ultrapassa João e chega primeiro dentro do sepulcro. E quando João chega, ele fica na porta parado e vê que de fato a pedra tinha sido rolada. E Pedro não, Pedro no ímpeto como sempre, Pedrão ele entra no sepulcro e de fato ele não vê o corpo, ele só vê o sol. E aí então ele lembra das palavras das três Marias. E ali então ele fica maravilhado com aquilo que está acontecendo. Nesse mesmo inteirinho, nesse mesmo fato, nesse mesmo enredo, eu tenho dois discípulos no caminho de Emaús. E esses dois discípulos estão andando. E aí de repente aparece um terceiro personagem no contexto deles, que é Jesus. Só que eles não percebem que é Jesus. Diz a Bíblia que nós acabamos de ler que os olhos deles estavam meio que vendados, meio que tapados. Parece que tinha uma escama, eles não conseguiam reconhecer quem era Jesus. E talvez é até considerável essa atitude, porque aqueles homens estavam com o ego machucado. Aqueles homens estavam com sentimentos dilacerados. Aqueles homens tinham criado uma expectativa, ela foi frustrada. Aqueles homens estavam com dor. E a dor, ela inibe a nossa razão. A dor inibe nós de vermos de fato o que está acontecendo. E por esse motivo eles não conseguiram perceber que Jesus estava ali. E Jesus andou com eles. Aqueles homens, eles estavam passando literalmente pelo que você e eu temos conversado já há alguns dias, por aquilo que chamamos de crise de fé. E aqueles homens são literalmente também a representatividade de todo e qualquer discípulo de Jesus que está no caminho, que está na peregrinação de fé e que sim, passa neste caminho por determinadas crises de fé. E como é que você e eu poderíamos definir a crise, né? O que seria de fato uma crise? Como é que eu posso caracterizar uma crise? Eu acredito que crise seria uma fase ruim. Estou vivendo uma crise.
estou vivendo uma fase ruim na minha vida. Crise pode ser caracterizada como fase ruim, mas também acredito que crise pode ser caracterizada como um momento súbito de uma circunstância que provoca mal-estar. Vou repetir. Crise pode ser caracterizada como um momento súbito, ou seja, você não estava esperando. Aconteceu, do nada, veio de modo improvisado, imprevisto, algo aconteceu, essa circunstância aconteceu e provocou em você um mal-estar, embrulhou o estômago, você ficou com ânsia, deu dor de cabeça, deu tontura, você passou mal. Crise pode ser um momento súbito que provoca um mal-estar. Crise pode ser também uma transição entre o que é ruim para aquilo que supostamente vai ficar bom, ou entre o problema e a solução. Então, entre o problema e a solução, este período de transição eu chamo de crise. E aqueles discípulos estavam vivendo justamente isso, uma crise de fé, um momento súbito que provocou um mal-estar neles, que os levou ou os levaram à desistência, pois é assim que começou a crise de fé, como nós já conversamos algumas quartas-feiras atrás. Algumas quartas-feiras atrás nós falamos que a crise de fé naqueles homens aconteceram por causa de uma expectativa que foi gerada em cima de uma ideia de Deus que não é Deus. E como essa expectativa gerada em cima de uma ideia de Deus que não é Deus não aconteceu, ele se frustrou, ficaram em crise de fé. Depois eles andaram mais um patamar, subiram mais um degrau nessa escada chamada crise de fé. E aí então essa crise de fé se alargou e ela saiu então dessa expectativa em cima de uma ideia que não é Deus e entrou na incoerência. E a última quarta-feira que nós conversamos, nós vimos que a incoerência associada a uma ideia errada acerca de Deus os levaram à chamada desistência, crise de fé. Desistiram, porque agora estão voltando para o início, estão voltando para casa. Aqui não tem mais nada para fazer, vamos voltar para a nossa terra natal. Por isso, caminho de Emaús. Mas o verso de número 32, ele é culminante, poderia dizer que ele é de extrema importância para poder revelar como aqueles homens estavam sentindo-se por dentro no momento da chamada crise de fé. Então leamos novamente o verso de número 32, que diz assim: e disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando, pelo caminho da fé, pela trajetória da vida, ele nos falava todos os domingos e todas as quartas-feiras lá no culto fé na Lagoinha São Miguel, e quando ele expunha as Escrituras, como esses homens estavam? Porque no verso 32 demonstra esses homens agora felizes. O verso 32 demonstra esses homens alegres. Demonstra esses homens com o coração cheio. Eles estão repletos, eles estão plenos, eles estão numa completude, eles estão satisfeitos. Só que até Jesus começar a falar com eles, eles estavam totalmente o contrário da completude. O contrário da completude, da plenitude, seria vazio. Esses homens estavam em crise de fé por causa de uma expectativa gerada em cima de uma ideia que não era Deus. Aí subiu para a incoerência, caiu na desistência. E agora esses homens estão em crise de fé porque sentem vazio. Literalmente, não sentem nada. E quando nós caminhamos a nossa vida, o que me parece é que em determinados momentos da nossa trajetória cristã, ou poderia eu dizer, dos nossos caminhos de Emaús, da nossa trajetória cristã, eu posso dizer para você, ou afirmar com certeza, que há momentos em que você nos sentimos vazios. Bem, se você não, louvado seja Deus por isso. Então você é um crente diferenciado. Porque eu vou falar por mim. É um marasmo, é um vazio.
Aí tu volta, aí tu pergunta para mim, como eu já falei aqui, mas tu não é pastor? Sim, mas vivo às vezes um vazio de Deus. Parece que Deus não está aqui. E agora nós caracterizamos e definimos o que era crise. Vamos tentar definir ou caracterizar o que é o vazio. Então, o que seria vazio? O vazio eu entendo como se fosse o nada. Vazio e nada, sinônimos. Vazio é igual a nada. E como é que eu aplico isso à minha cristandade? Como é que eu aplico isso ao meu caminho de Emaús? Como é que eu aplico isso à minha vida? Esse nada ou esse vazio simples. E eu já falei várias vezes, talvez você se identifique. O que esse povo está sentindo quando está tocando aqui o louvor aqui? O que esse povo está sentindo? Porque eu não estou sentindo nada. Esse povo está falando que está vendo anjo, está vendo Deus, que Deus deu sonho, que Deus deu revelação. O que esse povo tanto vê que eu não vejo? Nada. E é um que fala que o cabelo arrepiou, que subiu o cabelo, não sei. E tanto que esse povo sente que eu não sinto nada. Não sinto nada, não vejo nada. Não parece nem que é o mesmo Deus. E quando eu penso, e quando eu falo, não vejo nada, não sinto nada, não percebo nada, eu estou no vazio. Eu diria que eu estou andando o meu caminho de Emaús na minha peregrinação numa crise de fé. Ok. O que seria o vazio? O vazio ele pode ser demonstrado, por exemplo, como uma escassez. E quando eu falo de escassez, eu não estou falando de algo supérfluo. Por exemplo, eu estou com escassez de sorvete. É supérfluo. Agora, estou com escassez de água. Já não é supérfluo. Quando eu falo de vazio associado à escassez, eu estou falando daquilo que me faz falta porque é necessário aquilo. Eu não estou falando daquilo que não tem importância, que se ter ou não ter, não muda nada. Quando eu falo de escassez, eu estou falando daquilo que é de primazia, de excelência, de essencial, de necessidade. Eu preciso, senão morro. Então, quando eu falo que estou numa crise de fé por causa do vazio, eu estou querendo dizer que eu estou ou não tenho Deus. Eu estou passando por um período, por uma fase em que eu não tenho Deus. Deus está escasso. E o fato de Deus estar escasso é a mesma coisa que eu dizer: a vida está escassa, porque Deus é vida. E se eu estou num vazio, não tenho Deus, então me falta vida. E quando me falta vida, é como se eu estivesse morrendo de inanição, de asfixiação. Está me faltando ar. E quando me falta o ar, porque me falta vida, porque eu não sinto Deus, porque eu estou vazio, o que dá a entender é que você e eu, então, estamos morrendo. Crise de fé. Vazio, escassez. Como é que eu posso definir vazio? Acredito que o vazio ele é puramente ou simplesmente silêncio. E quando eu estou numa crise de fé provocada por uma determinada circunstância que me provoca mal-estar, porque é escassez, eu estou vivendo uma escassez de Deus, todos esses elementos juntos, eles parecem que trazem um sentimento, o sentimento chamado sentimento de abandono. Aí quando você e eu estamos em crise de fé, porque começou com uma ideia de Deus que não é Deus, sobre incoerência, desistência, agora vazio, e Deus ainda está em silêncio e não fala nada na minha crise de fé, aí então eu começo a pensar que eu estou abandonado por Deus. É o sentimento que paira. Crise de fé, vazio. Por isso que eu sou extremamente simpatizante, compactuo com determinados homens na Bíblia que viveram crises de fé e viveram vazios nos seus caminhos de irmãos.
Uma pessoa que eu compactuo e sou simpatizante nas suas expressões, porque o percebo vivendo o que eu vivo de vez em quando, é o salmista do Salmo 42, verso número 1. Vamos ver? Salmista, Salmo 42, verso número 1, diz assim: assim como o servo, ele está bramando, está fazendo barulho, ele está desesperado pelas correntes da água, porque senão ele morre, porque a água é sinônimo de vida. Assim, Deus, eu estou suspirando porque está me faltando o Senhor. O que é isso? Crise de fé, vazio, não sinto nada, não vejo nada, não percebo nada, Deus está escasso. É isso que o salmista está dizendo. Ele continua: a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando é que eu vou entrar de novo na tua face? A única coisa que está me alimentando não são as mensagens pregadas. O que está me alimentando de dia e de noite são as minhas lágrimas. Enquanto estou ouvindo afronta, onde está o teu Deus? Porque eu já estou no vazio. Ainda tem gente falando: cadê? Tu não é crente? Eu já estou na escassez. E tem gente falando: mas tu não é crente? Tu não é filho de Deus? É isso que o salmista está dizendo. Quando me lembro disso, ou seja, do vazio que eu estou sofrendo, quando me lembro disso, de pessoas me afrontando, me atacando, dentro de mim eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Poxa, como era gostoso ter a oportunidade de ir nas quartas-feiras lá no culto fé, na Lagoinha São Miguel. Eu fui com eles, orei, cheguei mais cedo, orei na intercessão lá na casa de Deus. Depois eu cantei lá com o Jonas, a Camila, com voz de alegria e louvor. E tinha uma multidão lá de irmãos que festejavam junto comigo. Por isso, ó minha alma, eu não estou entendendo. Por que é que você está no vazio? Você está inquieta, você está perturbado, você está me deixando perturbado. Por quê? Crise de fé, vazio. Me recordo que o silêncio, ele acometeu até um homem que você e eu admiramos, que inclusive é intitulado na comunidade cristã, no mundo inteiro, como o pai da fé, o pai Abraão. Acompanhe comigo Gênesis capítulo de número 16, verso de número 16. Gênesis 16, 16, dá uma olhada no que Moisés escreve. E era Abraão, da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Agora olha 17, Gênesis 17, verso de número 1. Sendo, pois, Abrão de 99 anos, vamos ler de novo o verso 16, o capítulo 16. E era Abrão da idade de 86 anos. Agora verso 1 do capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, chamado pai da fé, viveu só 13 anos de vazio. A última vez que Deus fala com ele antes do capítulo 17 foi justamente no episódio de Ismael, de Agar, capítulo 16. Depois Deus fica 13 anos no vazio com Abraão e no silêncio. 13 anos. Abraão vivendo apenas e puramente pela fé, no silêncio, no vazio. E o silêncio é algo que, inclusive, chegou ao povo de Israel, porque o povo de Israel tinha uma promessa. A promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois foi para José. E depois de José, Israel ficou 400 anos no vazio, no silêncio, e ainda sendo escravo no Egito. Olha o período intertestamentário entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, de Malaquias, último profeta do Velho Testamento, para o nascimento de Jesus. Esse período de transição, essa crise entre Velho e Novo Testamento, de Malaquias ao nascimento de Jesus, Deus também ficou 400 anos em silêncio, e o povo de Israel de novo no vazio e no silêncio.
Permita-me ser usado. Por isso que o pastor Rodrigo tem um pouco de dificuldade em entender que determinadas pessoas falam com Deus todos os dias, a todo momento. Eu tenho um pouco de dificuldade dessas pessoas que falam que ouvem Deus a todo momento. Eu não consigo entender um pouco isso, porque a Bíblia me mostra que Deus ele nos coloca em vazios e em silêncios, e não é um dia, e não é uma hora. E o que esses homens no caminho de Emaús estão vivendo é justamente uma crise de fé. E uma crise de fé provocada por causa do vazio. Agora eu não sei você, enquanto eu estou falando, eu não sei o que está passando pela tua cabeça. Mas enquanto eu estava lendo Lucas 24 de novo, eu fiquei pensando e fiz algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz, com certeza os irmãos sabem que eu faço pergunta, foi o seguinte: por que todos os discípulos de Jesus nas suas peregrinações de fé têm que passar por momentos de vazio? Foi a pergunta que eu fiz para Deus. Ainda falei assim: o Senhor não pode facilitar? Não dá para facilitar a nossa vida? Por que temos que passar por momentos de vazio? E aí, na hora que eu fiz essa pergunta para Deus, acredito eu que o Espírito Santo ele trouxe um gatilho psicológico. Ele foi lá no meu HD memorial e ele trouxe uma cena da minha adolescência na casa da minha mãe, quando eu falei para ela: mãe, eu não estou sentindo Deus, eu estou me sentindo vazio. Eu era adolescente. E aí a minha mãe falou duas coisas. Ela falou: Rodrigo, primeiro, nós não vivemos de sentir, nós vivemos por fé. Ela citou Paulo, parafraseou Paulo. Segundo, ela falou assim para mim, que nós ficamos no vazio para que sejamos cheios de Deus, porque Deus não pode encher ninguém que está cheio. E a nossa oração é: aviva-nos, restaura-nos, renova-nos, traga esperança. Como é que Deus vai fazer determinadas coisas, se você já vive nessas coisas? Então, para que você desfrute dessa plenitude, você precisa estar vazio. Deus não pode encher um vaso cheio. Você tem que estar vazio. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Antes de Jesus começar a falar, vazio. Aí Jesus começa a encher. E depois que Jesus ele serve a ceia e eles reconhecem que era Jesus, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece da frente deles. Aí esses homens falam: não ardeu o nosso coração? Olha, aquele vazio desapareceu, nós somos cheios, nós estávamos vazios. E o que nós estamos fazendo indo para Emaús? Não, o ministério não acabou. Vamos voltar, porque ele nos encheu de novo. Então por que passamos por vazio? Para sermos cheios. Se você está vivendo vazio, Deus vai te encher. Mas eu também perguntei: por que é que todo filho de Deus, por que é que todo discípulo de Jesus, na sua peregrinação de fé, tem só que, além de passar pelo vazio, tem que passar pelo silêncio de Deus também? Foi o que eu perguntei. E acredito que a resposta para isso é que é assim que se vive, pela fé. Eu aprendi que a realidade da fé, a verdadeira fé, ela emerge quando Deus está no silêncio e quando Deus está no vazio. Ele nos permite andar pelo vazio. Porque quando você e eu não estamos vivendo um momento de silêncio ou de vazio, supõe-se que você e eu, nós temos recursos. E se eu tenho um recurso chamado conhecimento, eu não preciso de fé, eu recorro ao meu conhecimento. Se eu tenho um recurso chamado dinheiro, eu não preciso de fé, eu recorro ao meu recurso chamado dinheiro. Se eu tenho um recurso chamado bens materiais, eu não preciso de fé, eu recorro aos meus recursos chamados bens materiais, sociais, civis, não importa, profissionais, acadêmicos. Ou seja, o silêncio é aquilo que não é clichê. O silêncio denota que a tua visão está te enganando, que o teu sentimento está dilacerado, que o teu conhecimento não serve para nada. E já que o teu conhecimento não serve para nada, e você não tem mais recurso para usar, você vai recorrer a quê? A fé. Então
Então a realidade da fé só ocorre quando estamos no silêncio e vivendo momentos de vazio, porque nós vivemos plenamente à disposição da fé, porque nós não vamos usar recursos, porque não temos recursos para usar. Por isso, nós passamos vazios, nós passamos silêncio. E o que eu aprendi em tudo isso? Eu aprendi que o caminho de Emaús, ele é um caminho de reflexão. Essa é a quarta-feira que nós estamos falando sobre crise de fé. E em todas essas quartas-feiras, uma conclusão que eu tive de um modo geral é que o caminho para Emaús é um caminho de reflexão. É um caminho que você e eu devemos trilhar pensando. Mas também percebo que é um caminho do despojo. É um caminho da humilhação. É um caminho da tristeza. É um caminho que parece que fui abandonado. É um caminho que eu me sinto só. É um caminho da solidão. Mas esse tipo de pensamento é enganoso, porque a Bíblia me demonstra que Jesus andou todo o caminho de crise de fé com esses dois discípulos até o lugar que eles pararam onde Jesus serviu a ceia. Ou seja, em toda a trajetória de crise, seja pela expectativa em cima de uma ideia que não é Deus, seja pela incoerência, seja pela desistência, ou seja pelo vazio, em toda essa trajetória, Jesus está com você. Ele caminha com você. Como caminhou com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E se Jesus está caminhando, eu percebo também que o caminho de Emaús é um caminho de aprendizado. É um caminho de renovo. É um caminho onde os nossos clichês religiosos não fazem mais sentido. E a gente aprende a viver de verdade com o Deus verdadeiro lado a lado. Que a gente demora tanto tempo para conhecer. Há 50 anos está dentro da igreja e parece que não aprendeu nada. Parece que ainda não conhece Jesus, não conhece o seu pai, não conhece seu irmão, não tem comunhão com o Espírito Santo. Então, quando nós estamos no vazio, no silêncio, no caminho para Emaús, todos esses clichês religiosos caem por terra e a gente passa a conhecer Jesus e a ouvir e a entender a palavra de Deus como deve ser entendida. Bem, acredito que você e eu, há momentos que nós passamos de fato por esses caminhos, e quando nós passamos pelo caminho da crise de fé, pelo vazio, eu acho que você e eu nós devemos seguir o conselho de Jeremias. Quando Jeremias estava andando no seu caminho de Emaús e viveu um caos, uma circunstância que provocou um mal-estar nele, então diz Flávio José que ele sentou na escada e começou a lamentar. Nasceu Lamentações de Jeremias. E no capítulo de número 3, verso de número 26, que é o conselho que Jeremias dá a todos que estão andando no caminho de Emaús e estão vivendo crises de fé, Jeremias ele vem e diz no verso de número 26: bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Aguardar em silêncio. Porque quando depende de você, que você tem recurso, para que tu reclama? Vai e faz. Mas quando não depende de você, que você não tem recurso, para que tu reclama? Fica parado, calado. Reclamar em nenhuma hipótese, gritar em nenhuma hipótese é favorável. Você tendo ou não tendo recurso. Então, como você não tem recurso na vida da fé, então Jeremias dá um conselho. É bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ele não fica por aí contando para todo mundo o que está acontecendo, não. Aguarde em silêncio. Vai no secreto, que aí o teu Pai te recompensa em público, como disse Jesus. E se você e eu, nós seguirmos a recomendação de Jeremias, Deus ele ouve. O salmista do Salmo 40, verso de número 1, ele seguiu essa recomendação. E Deus ouviu. E tirou ele desse marasmo, desse vazio. E o salmista diz: eu esperei. Isso aí que Jeremias está falando de aguardar em silêncio é uma verdade. Eu esperei.
Eu aguardei em silêncio, ó, e foi com paciência que eu aguardei no Senhor. E ele se inclinou. E ele ouviu. E ele atendeu. E ele ouve e atende quando eu aguardo em silêncio. Por quê? Como disse o salmista do Salmo 30, verso de número 5, o choro, ele dura só um ano. E assim como a crise é uma fase, a noite é um período. E a noite é dividida em horas. E eu não sei em que hora da noite do seu Emaús você está vivendo. Mas eu sei que uma coisa é certa. Jesus está do teu lado, segurando nas tuas mãos, para que você não entre em desespero e chegue no dia seguinte. Vai passar. Essa crise de fé, esse vazio, vai passar. Então eu oro. Eu oro para que você e eu tenhamos certeza de que Jesus, na nossa noite sombria, da nossa alma, tem até uma música que diz isso, na noite sombria da alma, eu oro para que na noite sombria da nossa alma, no nosso caminho de Emaús, você entenda e perceba que Jesus ao teu lado está. Oro para que você realmente coloque em prática que não vivemos por vista, não vivemos de sentir, nós vivemos por fé. Permita-se nesse momento de vazio e de silêncio conhecer mais de Jesus que tanto te ensina e compreenda a palavra de Deus como você nunca compreendeu. Eu tenho certeza que em breve essa noite sombria ela vai passar, esse silêncio vai passar, esse vazio vai passar e o sol da justiça vai brilhar. E quando o sol da justiça brilhar, você vai estar tão cheio como esses discípulos no caminho de Emaús, que você então vai ser uma bomba nuclear para resgatar almas e ser esperança para outros, porque Deus ouviu o teu clamor. Que Deus te abençoe.